Boa noite, meu querido irmão. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família nesta noite. É um prazer estarmos juntos para adorarmos a Deus neste momento. Meus irmãos, nós vamos agora buscar a Deus nessa noite em ato de adoração. Por isso eu quero convidar você para que você faça diferente de quando você também está aí na frente de uma tela assistindo um filme ou assistindo um programa de televisão no qual você está assistindo. Lembre, você não está assistindo o culto, você está cultuando a Deus, tá bom? Por isso cante, ore, adore, participe com a sua vida e com a sua família deste ato de adoração nosso para com Deus. Para começarmos o nosso culto, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Lá em Romanos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Neste momento que é um momento de ato de contrição e intercessão também neste ato, tá bom? Convido você, abra sua Bíblia, lá no texto de Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, para darmos início ao nosso culto dessa noite. Nos diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e experiência com Deus, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo justo alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Nos reconciliou porque antes nós estávamos alienados de Deus, separados de Deus, por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Perceba o peso que a palavra de Deus nos dá, mas ele nos mostra o quanto Deus nos ama, pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho para nos representar no lugar de Adão e Eva que haviam caído, e agora Jesus nos representa diante do Pai de forma perfeita, de forma única, e a partir de Jesus eu e você somos reconciliados com Deus. Por isso este é um ato de adoração, quando nós falamos, Deus, nós agora que sabemos o tamanho do seu amor, queremos a partir do entendimento da graça, respondermos com a santidade das nossas vidas. Queremos entregar ao Senhor e pedir perdão aos nossos pecados. Nós queremos pedir para que o Senhor purifique os nossos corações. Mas esse texto também mostra que enquanto estivermos aqui, até pelo reflexo do pecado da própria humanidade, nós viveremos diversos problemas, tanto quanto este da pandemia, quanto todos os outros mais problemas que nós vivemos, são originados pelo pecado e pela entrada deste pecado na raça humana. Por isso, meu irmão, nós passaremos por tribulações, mas Deus ainda nos dá uma palavra de alento nesta hora, mostrando-nos que por causa do amor dele e pela entrega de Cristo Jesus, as tribulações não são à toa, elas nos fazem ter perseverança. A perseverança nos dá uma experiência com Deus e a experiência e esperança de que Deus sempre está conosco. Por isso eu quero convidar você para este ato de adoração, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e intercedendo por este tempo de tribulação,
para que Deus dê perseverança a todos nós, para que Deus dê também a cura para esta doença, para que Deus possa resolver esta questão em todo o mundo, utilizando de todas as formas que são dele, que são ministradas por ele, como a própria indústria farmacêutica, como os médicos que estão atendendo, como os enfermeiros. Vamos orar por todos estes, vamos orar por aqueles que estão trabalhando nos supermercados, nos postos de gasolina, por aqueles que estão trabalhando em serviços emergenciais. Oremos para que Deus cuide, ampare, fortaleça, dê perseverança também a todos estes neste tempo. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante de Deus? Convido você para esta oração silenciosa, aí na sua casa, com a sua família. Feche seus olhos, fale com Deus neste momento, peça perdão e interceda pelo mundo neste ato, neste momento. Vamos orar? Senhor amado, nós nos colocamos humildemente na Tua presença. A Tua palavra fala para que nós possamos nos humilhar na Tua presença, para que o Senhor possa nos exaltar. Por isso, Deus, conscientes de quem nós somos e quem o Senhor é, conscientes, Senhor Deus, de que nós não merecíamos o Teu amor, nós nos lançamos a Ti, confiados em Cristo Jesus, confiados nos méritos de Jesus, confiados no amor do Senhor por nós, demonstrado pelo Senhor ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, Deus, constrangidos também por tamanha graça, nós queremos também agora pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Porque ainda, Deus, mesmo o Senhor tendo resgatado-nos e nos reconciliado com o Pai, o pecado ainda faz parte da nossa vida e por vezes o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queríamos fazer é este que fazemos. A estes atos nós pedimos perdão ao Senhor, a estes pensamentos, a essas palavras, a essas contendas, a todo o mal que surge em nosso coração e que nós deixamos aflorar e virar uma atitude prática, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós rogamos a Tua misericórdia. Conscientes também do tamanho do Teu amor, nós confiados em Cristo Jesus e no sangue dele derramado na cruz, temos certeza desse perdão. Por isso, Deus, nós rogamos o Senhor, que é um Deus que nos ama tão grandemente, nós rogamos ainda, intercedemos por todo mundo neste momento, por todas as situações mencionadas agora há pouco, por todos os profissionais em cada uma das áreas, pela indústria farmacêutica em especial, que o Senhor ministre, direcione, dê saídas a toda esta questão da pandemia que temos vivido, para que logo, o mais breve possível, possamos retornar a partir da Tua vontade, do Teu direcionamento, na paz do Senhor, a mais normalidade possível das nossas vidas novamente. Assim nós oramos em Cristo Jesus e confiados em Ti, ó Pai, em nome dEle oramos. Amém. Queridos, continuando o nosso culto a Deus dessa noite, quero convidar você para que juntos, neste momento de ato de adoração a Deus, consagrando os nossos dízimos e ofertas, possamos ler o texto de Mateus 23, versículo de número 23. Mateus 23, versículo 23. Vamos ler esse texto para também termos esse tempo de consagração a Deus dos nossos dízimos e ofertas. Nos diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus nos convida para uma vida integral com Ele, inteira com Ele. E Ele fala que uma vida com Ele precisa ter tanto a consagração dos nossos dízimos e ofertas, mas especialmente esse texto também vem nos convidar para olharmos como está a nossa justiça. E justiça em Mateus é o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Você tem feito a vontade de Deus na sua vida neste tempo?
Além disso, o texto também nos convida a refletirmos sobre a misericórdia, a nossa generosidade, o nosso cuidado com aqueles que estão precisando. Você tem sido generoso? Generoso na causa de Deus? Generoso com as pessoas que você conhece e que estão passando por necessidade? Deus quer te usar, e eu tenho certeza, e nós temos visto isso na igreja com a entrega recorde, se a gente for ver, de alimentos que nós temos tido neste mês e meio aqui na igreja. Nós temos recebido muitos alimentos, nós louvamos a Deus, porque Deus tem imprimido em nossos corações, nesse tempo de dificuldade, generosidade. Mas Deus te convida também a ser generoso, a ir com a sua família, a ser generoso nos seus relacionamentos, a ser generoso com as pessoas que estão próximos a você. Que Deus te use de várias maneiras possíveis também. E ainda Ele nos convida a termos fé, confiança nele, certeza de que Ele está sobre todas as coisas. E assim, todas as áreas da nossa vida estarão conectadas ao nosso Deus. Por isso, enquanto cantamos este hino de número 164, Nome Precioso, que exalta o nome precioso de Jesus, você também terá as informações de como que você pode proceder com a sua contribuição também aqui na causa de Jesus, aqui na igreja, e nós também poderemos adorar a Deus com a nossa irmã Eni e o nosso irmão Gustavo com este hino. Consagremos as nossas vidas e a nossa também contribuição neste ato de adoração deste culto. Louvemos a Deus! Senhor, nesse instante nos debruçamos à Tua presença, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos agora, Deus, Te agradecer, porque o Senhor tem sido fiel e sustentador a cada um de nós. Obrigado porque também, Deus, aqueles que estão passando necessidades, o Senhor tem nos usado para sermos generosos. E Deus, nós queremos pedir que o Senhor imprima em nosso coração ainda mais generosidade, ainda mais amor, ainda mais misericórdia aos nossos corações, para que continuemos a ser fiéis ao Senhor, para que possamos ser fiéis ao chamado Teu de abençoarmos vidas neste tempo. Deus, nós oramos por aqueles que têm passado por dificuldades financeiras, haja vista todo o cenário que nós temos vivido, que o Senhor possa levantar recursos, abençoar pessoas, usar das nossas vidas, usar, Senhor Deus, de cada um de nós, para abençoarmos uns aos outros, para juntos atravessarmos todo este deserto, para a honra e glória do Senhor neste tempo. Nós oramos, Senhor Deus, pela Tua igreja, pela Tua causa, que o Senhor continue a sustentá-la, Deus, e a abençoá-la para a honra e glória Tua, hoje e sempre. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você para que juntos possamos abrir a Bíblia no Salmo de número 100, que fala da fidelidade a Deus e da presença dEle conosco, esse Deus que nos é misericordioso. Salmo de número 100, preste ato agora de adoração com cânticos. Nos diz assim a palavra de Deus:
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. A fidelidade de Deus tem sido estendida a mim e a você e nós podemos adorá-lo neste momento. Olhe para Deus, adore-o, honre-o com esses cânticos, juntos com a nossa irmã Eni, com o nosso irmão Gustavo. Adoremos a Deus nessa noite. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.
querido, obrigado, Deus, por esse momento, ó Pai, de louvor a Ti, ó Pai. Só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Obrigada, Deus, por essa oportunidade riquíssima que nós temos através, ó Pai, das ferramentas, ó Pai, levar, ó Pai, louvor a Ti e participar, ó Pai, do culto que é dedicado ao Senhor, ó Deus. Fique conosco agora, ó Pai, com a pregação que o pastor vai nos trazer e que fale, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. 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 Queridos, nós temos alguns recados para deixar para a igreja. O primeiro recado é sobre a nossa arrecadação de alimentos. Nós continuamos a nossa arrecadação de alimentos e tem sido também algo muito positivo. Vemos como Deus tem trazido o conceito de generosidade à igreja. Não é à toa que tem mais que dobrado tanto a arrecadação quanto também, claro, a entrega também pelo momento que nós temos vivido. Mais que o dobro de cestas básicas comum ao período estão sendo entregues aqui pela nossa junta diaconal, que tem tomado todos os cuidados e feito todo o atendimento a essas famílias que têm nos procurado de dentro e de fora da igreja, e você pode continuar a participar deste ato. Você precisa vir aqui até a igreja nos dias úteis de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, ligar aqui na secretaria e combinar uma forma de entrega. A rua que você precisa vir não é a nossa rua principal de entrada, mas a rua do estacionamento, José da Silva Galvão, tá certo? Só você acessar, ir até o portão cinza ali, chamar pela nossa secretária ou ligar para organizar esse processo e você terá a oportunidade também de ser generoso e abençoar vidas e famílias que passam por necessidades básicas neste momento que estamos vivendo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida também nesse sentido. Além desse recado, eu tenho um recado muito especial para você, eu tenho um convite a te fazer. Eu tenho certeza que você está com muitas saudades de estar aqui na igreja, de adorar a Deus com os irmãos, de naquele momento de cântico ouvir a igreja inteira cantar junto contigo, e eu tenho certeza que você está com saudade. E nós vamos ter uma forma de matarmos um pouco dessa saudade com o Canta Família IPH. É um projeto que foi indicado pelo nosso Ministério de Comunicação e apoiado pelo Conselho da nossa igreja, que tem por objetivo todas as famílias, todas. Mesmo que você fale, mas só eu da minha família participo, vou gravar sozinho. Grave, porque você estará junto com todos. Nós vamos gravar a música Eu e a Minha Casa, do André Valadão, e você vai gravar com a sua família, com todos que fazem parte da igreja ou que vem, ou mesmo que não faça, que queira participar, todos estão convidados. Você pode falar, mas eu não sou da igreja, eu estou acompanhando os cultos ultimamente. Se você enviar o seu vídeo, nós vamos também incorporá-lo, tá bom? Para que haja uma padronização em todo o processo, você receberá todas as informações necessárias. Você já deve ter recebido se você faz parte dos grupos de WhatsApp da igreja ontem, no sábado à tarde, e também observado no nosso boletim. Se você não faz parte dos grupos ou não recebe o nosso boletim, você pode acessar todas as informações aqui no link da descrição desse vídeo, que você verá como você e sua família podem participar deste momento, tá bom? Um detalhe importantíssimo e que para nós vai ser importante para editar todo o material é que o seu vídeo seja enviado até a quarta-feira. Os vídeos que vierem de quinta para frente a gente vai até assistir, mas não vai ter como inserir neste vídeo, tá bom? Esse vídeo só vai ser incorporado com os vídeos que forem enviados para nós até a próxima quarta-feira agora, até a meia-noite da próxima quarta-feira, você tem para nos enviar o vídeo. Você vai receber todas as informações. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco que nós te explicamos como participar. É um ato que, na verdade, você vai ver como é simples, mas é abençoador demais. E quando junta, como é gostoso vermos todos cantando juntos. Tá certo? Falando em Estamos Juntos, nós temos tido a oportunidade também de ver aos nossos irmãos. Tem sido um tempo riquíssimo de Deus. Poder ver os nossos irmãos nas programações, nos cultos, participando da sua adoração nas suas casas, nas classes de escola dominical, nas nossas sociedades internas. Vamos assistir também as fotos que nos foram enviadas nessa semana no Estamos Juntos. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão,
vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adorar. Que legal, como é gostoso vermos os irmãos participando. Eu quero convidar você, se você ainda não mandou sua foto, tá? Passa domingo, entra domingo e fala, depois eu mando, ou você está um pouco envergonhado, faça isso, é abençoador para você ir para a igreja. É muito bom vermos, nós sabemos pelas visualizações e por todos os números, quantos estão nos acompanhando, como a igreja está em peso acompanhando as programações. Isso alegra muito o nosso coração, mas é importante vermos uns aos outros. Então tire a sua foto também, se você ainda não enviou. E se você enviou, mande de novo, e de novo, e de novo. É muito bom, tanto quanto todo domingo a gente se vê aqui na igreja, se via, a gente também gosta de se ver aqui no Estamos Juntos também, tá certo? Queridos, se você tem criança em casa, você também poderá acessar no link da descrição aqui do nosso culto, o link do culto infantil. É um material elaborado especialmente para as crianças, preparado com muito carinho pelo Ministério de Culto Infantil aqui da nossa igreja, para ministrar ao coração dos nossos pequenos nesse tempo de isolamento social. Tá bom? Então, organize aí na sua casa, separe a sua criança, coloque aí o celular ou um aparelho para que ele possa acompanhar o culto infantil e continue aqui com a gente, tá certo? Nós continuamos, vamos agora para um momento de reflexão, de mensagem bíblica neste culto. Vamos ouvir a palavra de Deus? Queridos, eu quero convidar você então para abrirmos a Bíblia na carta de Paulo a Filemon, única carta pessoal que Paulo tem, no finalzinho, é a última carta que você vai encontrar na Bíblia de Paulo antes do texto de Hebreus. Convido você a abrir sua Bíblia lá na carta de Paulo a Filemon. Essa carta tem apenas um capítulo, porque trata de um único assunto, e é sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa noite. Nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo.
Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida nessa noite e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua para que possamos viver a partir do que o Senhor nos ensina na tua palavra, tua vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, esse tempo de isolamento social, nós temos pensado muito sobre a temática de família, primeiro porque nós estamos no mês da família, mas também por uma questão muito básica, nós estamos vendo muito mais tempo juntos. No domingo passado, nós conversamos que a boa comunicação da família é um investimento que vale a pena eu e você fazermos, e você pode depois assistir novamente a este culto que nós transmitimos no último domingo. Hoje, eu quero conversar sobre uma segunda etapa, quando na verdade a primeira etapa não funciona, quando a boa comunicação não é estabelecida, quando não são organizados e a contenda, o problema, a crise está instalada dentro da família. Para isso eu quero compartilhar com vocês do seguinte tema nessa noite: perdão na família, um investimento que vale a pena. O perdão é algo muito importante e é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Primeiro eu queria fazer essa pergunta, é uma análise que Rubem Alves, um grande literário brasileiro, fazia, e ele fazia uma comparação aqui de casamentos. Ele falava que existia o casamento tênis e o frescobol. Eu particularmente gosto muito dessa ilustração porque ela é riquíssima a nos ensinar. O que Rubem Alves falava é que o casamento ou relacionamento a partir da metáfora do tênis e do frescobol, eles em si têm os mesmos mecanismos. Os dois têm duas raquetes, os dois têm uma bolinha e cada um de um lado. Só que o objetivo de um e o objetivo de outro são completamente diferentes, tá? No tênis, o objetivo que você tem no tênis é derrotar o seu adversário. Então, o que você quer é jogar a bolinha no canto da quadra, mais distante possível, ou se ele tem algum ponto fraco, ele machucou uma perna, você quer jogar exatamente onde é o ponto fraco do seu adversário, para que ele não consiga devolver e você ganhe e o outro perca. Esse é o objetivo do tênis. E Rubem Alves diz que existem casamentos, eu posso aqui ampliar este conceito, podemos ampliar este conceito para relacionamentos familiares também, e até outros relacionamentos mais, que são na base do tênis. A ideia é derrotar o outro, a ideia é ganhar do outro, a ideia é falar essa maldita frase que no final você poderá falar assim: você viu como eu estava certo? Essa frase não é abençoadora, fica uma dica para você e para sua família, tá bom? Mas Rubem Alves também fala que existe um segundo tipo de casamento, de relacionamento, que é o da metáfora do frescobol. Frescobol, você quando ia para a praia, via muito as pessoas brincarem, onde tem aquela bolinha de borracha e os dois estão jogando a bolinha um para o outro. E o objetivo do frescobol, apesar de ter duas raquetes e uma bolinha e dois jogando, ele está completamente ao inverso do tênis. Porque o objetivo é você conseguir fazer com que o outro devolva e os dois mantenham a bolinha no alto. Porque quando a bolinha cai no chão, cai ali na areia da praia, os dois perderam. E este é o conceito de família ou de casamento, de relacionamentos que Deus também deseja para nós. Um relacionamento onde nós entendamos que não existe uma forma de um ganhar e o outro perder e isso ser bom. Na verdade, quando há perdas, seja de um lado ou de outro, ou promovido por um ou por outro, os dois perdem na história. A família perde na história. Quando um tem que falar para o outro, viu como eu estava certo? Você viu como eu tinha razão? Os dois perdem na história. Bom, por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense
Qual é o tipo das duas metáforas que mais se encaixam para o dia a dia da sua família? Quem sabe vocês estão bem, estão ali tentando manter a bolinha no alto, passando por essas dificuldades juntas, e na hora que a bolinha cai, que vocês perdem em algo, ou que algum da família erra, todos estão ali para amparar, para ajudar, para tentar voltar o jogo e tentar manter tudo em dia, tudo organizado, mente colocada no lugar, e está ótimo, graças a Deus se for verdade. Mas também você pode estar vivendo uma realidade na casa onde os relacionamentos estão na base do tênis, onde o objetivo é derrotar, onde o objetivo é dizer que está certo, onde o objetivo é acusar, onde o objetivo é tocar o ponto fraco da pessoa que agora não é mais o seu aliado, mas o seu adversário na família, e o relacionamento está amargurado e as coisas estão ruins. O texto que nós lemos da carta de Paulo a Filemon é uma carta interessantíssima, porque ela foge à regra de todas as cartas de Paulo. É a única carta pessoal, não é à toa que fica como última carta. É aquela carta que não é nem pastoral, de pastor para pastor, como Timóteo e Tito. Não é como as cartas às igrejas das cidades, que nós vamos ver Romanos, Efésios, Coríntios e outras mais. É uma carta dirigida a um homem. Paulo para o seu ministério, Paulo para tudo, porque ele quer entrar como alguém que se envolve num processo de reconciliação de duas pessoas antes alienadas, separadas, em brigas, em discussões. Essas duas pessoas são apresentadas. Por isso eu quero com você pensar um pouco como que é apresentado este texto na Bíblia. E para que nós possamos fazer isto de forma organizada, nós precisamos entender um pouco da estrutura desta carta. É apenas um capítulo, então nós sempre vamos estar falando sobre versículos, mas do versículo 1 ao 3 é um prefácio geral. Paulo está fazendo uma saudação geral, ele até cita pessoas que estão com ele e outros mais lá da cidade onde Filemon mora, mas do versículo 4 ao versículo 21, ele fala sós. Paulo, pela primeira vez, ele se dirige a um membro da igreja, um amigo dele, e ele escreve uma carta, e essa carta entra dentro do cânone bíblico para ensinar a mim e a você que por vezes nós temos que parar todas as nossas correrias para também sermos bênção e ajudarmos pessoas a se reconciliar ou a reconciliarmos com pessoas que estão afastadas de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Agora ele está falando só para Filemon. Agora é uma conversa, agora é um tete a tete, agora a conversa está próxima. Do versículo 22 ao 24, existe uma outra saudação geral, e o versículo 25 se dá como uma bênção, que Paulo ministra ali ao coração de Filemon e aos amigos também, para os quais no finalzinho ali ele está escrevendo. É importante nós entendermos também os integrantes desta carta, tá? No versículo 1 é nos apresentado Filemon, aquele que foi ofendido, aquele que tinha Onésimo como aquele que era o seu servo, que o servia. Mas Onésimo, pelo que Paulo escreve, possivelmente promoveu dívidas para ele, promoveu débitos para ele e ainda saiu desse combinado, fugiu, não entregou o que tinha que entregar, não foi um bom funcionário e foi embora. E Filemon está ofendido por isso. Onésimo, ele é o ofensor, aquele que promoveu dívidas, aquele que fez tudo o que não devia ter feito e aquele que saiu do combinado. Paulo, no versículo 1 ao 19, é apresentado, só que Paulo não está neste acordo, nesta relação que havia entre eles. Ele é de fora, mas ele faz questão de entrar e nós vamos ver isso. Mas existe um outro personagem, que no versículo 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 20, duas vezes, 23 e 25 também nos é apresentado, e este integrante é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Queridos, é importante nós, ao pensarmos sobre perdão, nós refletirmos um pouco sobre como que as coisas estão em casa.
Quando nós olhamos para essa carta, pode ser que, pelo que é apresentado-nos pelo próprio apóstolo Paulo, nós tenhamos clareza para identificar o culpado, o ofendido, o ofensor, como foi claro aqui que nós já colocamos. Mas a questão é, na família não é assim, e nós vamos ver isso nesse slide. Certa vez eu estava procurando um body para comprar para os meus filhos, e quando eu estava ali comprando, eu vi este bodyzinho que aparece aí para você. E aí para gêmeos, fica aí quem vai ser pai de gêmeos, quem sabe a Ariel e a Lu aí, fica uma dica para vocês comprarem aí para as menininhas. Só que daí teria ela aí, né? Não fui eu, foi ela. E aí o outro diria, não fui eu, foi ela, né? Eu tenho 2 em casa, e você que tem 2 em casa, você percebe também essa realidade desde pequeno, essa troca de acusação, essa forma de sempre apontar o erro para o outro. O erro nunca é meu, é sempre do outro, e a culpa é do outro, essa autodefesa sempre existente. Isso faz tempo que é assim. Quando nós olhamos lá para o primeiro pecado, para o pecado original, nós vemos Adão e Eva nessa troca de acusações. Adão vira para Eva, Eva vira para a serpente. Nós temos dificuldade de assumir a nossa parcela de erro, aonde nós erramos, aonde nós falhamos no processo. Por isso, meu irmão, é importante que nós olhemos para isso. Sabe por quê? Quando nós pensamos na carta, é simples nós fazermos essa definição, porque Paulo apresenta assim. Mas, na família já não é tão fácil fazermos essa definição. Sabe por quê? Em um relacionamento rompido ou amargurado, e que está amargo ali, nunca existe erro de apenas um lado. A não ser que você só ouça um dos lados da história. Sempre existe erro dos 2 lados, sempre os 2 erraram no processo. E é claro, quando você for conversar, sempre para um, o erro maior estará no outro e vice-versa. É impossível definir com clareza e com objetividade quem é o único ofendido, quem é o único ofensor. Não é possível fazer esta distinção, tá bom? Por isso, nós precisamos ver o que nos ensina também Tiago quanto a essa questão das contendas, aonde que surge isso, para que eu e você também possamos olhar, em vez de olharmos apenas para o outro, identificarmos o erro e o pecado apenas no outro, também olharmos para o nosso coração. Quando vamos para a carta de Tiago, capítulo 4, do 1 ao 3, nos diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Percebe? O que Tiago está dizendo aqui, se você ler também o capítulo 1, você verá que essa ideia de que o pecado que nós cometemos com a briga, com a intriga, com a devolutiva, com a vingança, com a falta de perdão, com tudo isso, este pecado, na verdade, ele surge também por causa do nosso pecado interior, porque nós damos vazão ao nosso pecado, porque nós não somos tardios ao irar-se. E aí, neste momento, relacionamentos são quebrados, crises são instaladas, e o problema está ali, surge dos prazeres que militam em nossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes. O resultado da vingança, da busca da devolutiva, de você fazer e mostrar que você está certo e de você querer tripudiar sobre o erro do outro, nunca trará bons resultados. Nada tens, nada tens, nada tens. Existe um crescente aqui no texto de Tiago, né? Ele primeiro vai falar sobre o cobiçar, depois ele fala sobre o matar e invejar, e depois ele fala sobre guerras. E ele fala, nada tens. Nada tens. O resultado nunca é bom, nunca é positivo, nunca é saudável. E ainda ele fala que às vezes a gente traz isso até para o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos que Deus advogue em nossa causa. Quando a gente fala, e ele fala, vocês não recebem porque não pedem, mas também pedis e não recebeis, porque pedis maus apenas para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes, nessas questões, nós queremos até envolver Deus.
como se fosse para Deus advogar uma causa se nós estivéssemos apenas certos, o outro errado, e nós não queremos parar para prestar atenção na nossa parcela de erro, no que nós erramos. Então, em primeiro lugar, quando você for parar para identificar o culpado, lembre que as contendas entre vós existem pelo orgulho e o egoísmo de cada um. Querido, não pense que o erro está apenas no outro. Mas existem questões pontuais, existem situações específicas onde um erra, o outro acerta. Existem relacionamentos que estão próximos, estão dentro de casa, existe um tipo de relacionamento, existem relacionamentos que você deixou para trás, ou que vivem em outro local, que não estão mais no seu círculo ali do dia a dia de relacionamento. Por isso que é importante olharmos para esta carta de Filemon e observarmos quais aspectos do perdão que ele vai nos ensinar aqui, Paulo e o Espírito Santo, para que nós possamos também praticar o perdão nas nossas vidas. Como é possível fazer isso que realmente nós temos que ser sinceros com essa questão? É tão difícil de viver e tão difícil de fazer acontecer. Quando nós voltamos aqui para a carta, nós podemos ter a seguinte mostra aqui de aspectos de perdão. O primeiro é a oração. O caminho mais curto para você encontrar o processo para tratar o seu coração, para lidar com tudo o que aconteceu, para nutrir a ação de Deus no seu coração, para experimentar da liberação do perdão, está na oração. Esse é o caminho de Deus para o perdão. Esse é o caminho de Deus para a ansiedade, para outras coisas mais. A oração é importantíssima, mas não é diferente com o perdão. O caminho mais curto para você conseguir as forças necessárias para perdoar é a oração. Olha o versículo 4, o versículo 22. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo tem o desejo de intervir, Paulo tem o desejo de ser uma ponte naquele processo de cura, Paulo tem o desejo de trazer a reconciliação entre esses dois homens, porque ele era um homem de oração. E a oração aproximava o coração de Paulo do poder do perdão e de querer se envolver com ele. Mas ainda, olha o versículo 22, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações. Paulo está falando assim, você receberá a ofensor, ó Filemon, você receberá Onésimo, mas você receberá também a mim, eu espero que estejamos juntos por vossas orações. Mas também, olha o que Jesus diz em Mateus 5,44, lembrando que o Jesus que fala isso é aquele que lá na cruz vira para todos os seus algozes e fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No capítulo 5, versículo 44, Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Que grande desafio. E orai pelos que vos perseguem. Você quer encontrar um caminho mais curto, mais rápido, mais acelerado para você conseguir perdoar? Comece a orar pela pessoa. Você verá como no começo será muito difícil. Você fechará os olhos e parece que as palavras vão travar. Mas comece a orar, não para tentar colocar Deus ao seu lado e negociar, porque a gente já viu que não é esse o caminho. Mas traga a oração para você orar em prol de abençoar as pessoas, aquele que te ofendeu. Fala, Deus, cuida dele. Deus, tenha misericórdia. Deus, me ajude a perdoar. Deus, abençoa o dia dele. Comece a orar por ele. Comece a orar por ela. Você verá que depois de um tempo, porque o perdão precisa primeiro ser tratado no coração, depois de um tempo você terá todas as forças necessárias para simplesmente chegar para a pessoa, perdoar, deixar para trás toda aquela história, lembrar do que aconteceu, mas aquilo não te machucar mais no processo. Mas ainda, outro aspecto que o texto vai ensinar a mim e a você é que o tempo é muito importante. Não pouco, pare para poder respirar. Não pouco.
Tá? Às vezes a pessoa está no auge do seu nervosismo, está ali completamente estressado, acabou de acontecer, não é um momento bom para você pedir perdão, nem para você tentar perdoar, não vai dar certo, só piorará a situação provavelmente. Respire, calma, conte até 10, como dizem, dá uma saidinha, respira, vai fazer outra coisa, nutre o coração com Deus, tenha um tempo com Deus, ore. E depois que você alinhou o seu coração, você vai para o reencontro. É muito interessante, Paulo fala que Onésimo era útil para ele. Paulo fala para o próprio Filemon, olha, eu queria manter Onésimo comigo, mas não. Ele precisa voltar com você. Sabe por quê? O reencontro é muito importante. Voltando a falar sobre o tempo e pensando no reencontro, lembre, o tempo não cura nada. O tempo apenas faz a gente deixar para depois um processo que podia ter sido tratado antes e talvez a coisa crescer ainda mais. Tempo não cura. Tempo não cura, o que cura é Deus. Quem cura corações amargurados, feridos, é Deus. É quando você nutre isso com Deus. Por isso, é necessário o reencontro, é necessário que esse tempo chegue e que você possa encarar essa pessoa, liberar o perdão e ser curado por Deus. Porque existem duas formas de explodir. Essa primeira que eu falei, quando você explode, mas também existe a forma de se implodir no processo. Você vai guardando e não nutre o perdão, não trata com Deus e aquilo estoura por dentro, aquilo gera mazelas físicas, doenças, problemas cardíacos, várias outras questões, pressão que aumenta. É necessário você tratar esses sentimentos diante de Deus. É necessário você entender que não deixe o tempo passar, que vai curar, que não curará, não resolverá, não é o caminho de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o tempo é importante, não muito, não pouco. Mas o reencontro é essencial. É essencial você tratar a oração, cuidar do seu coração e liberar este perdão. Mas lembre de algo. Muitas vezes você não faz isso porque você fala assim, mas assim eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, vou ter que perdoar uma dívida, eu vou ter que perdoar uma situação, eu não vou ter mais aquele senso de estar certo, o outro errado. Querido, é verdade, você vai perder. Todo perdão gera perda. Lembre dessa frase. Todo perdão gera perda. Mas a perda, todas as perdas do processo, elas sempre são menores do que os ganhos do processo do perdão. O que você ganha perdoando, a cura, o alívio, a paz no coração, o sono, a noite bem dormida, o ambiente saudável da casa, tudo que você ganha é muito maior do que aquilo que você perde, do que aquilo que você deixa para trás, do que aquilo que você deixa de ganhar. Você precisa perder para ganhar no perdão. Mas ainda existe um outro personagem que é mencionado pela carta de Paulo a Filemon, que é muito importante nesse processo. E esse é o próprio Paulo. Paulo, ele é a pessoa de fora, ele é aquele que poderia dizer para Onésimo, quando Onésimo chega para ele e fala, Onésimo, eu não tenho nada a ver com isso, se vire com os seus problemas. Poderia não intermediar e deixar Onésimo para te auxiliar e não intermediar esse reencontro, esta reconciliação. Mas Paulo, ele compreende muito bem o seu papel no processo como alguém que tem tudo a ver, até porque ele é cristão. Perceba, você tem tudo a ver com isso. Pode ser que você não seja um dos pivôs da história, da briga, da discussão, mas você esteja próximo, você tenha influência, você seja familiar, você seja alguém que possa intermediar esta questão e Deus convida você a se envolver. Sendo assim, o voluntário e decisivo envolvimento da ponte, daquele que pode estabelecer este elo de ligação entre essas partes alienadas, separadas,
ele é decisivo no processo. Por isso você que não faz parte da briga, mas que está na família, tem tudo a ver com a situação. Para isso, nós precisamos entender o nosso papel. Seja parte da reconciliação, não da discórdia. Seja discórdia pela lenha, aquele que coloca mais lenha na fogueira, aquele que fala, não viu, você ficou sabendo que ele falou de você, olha isso, olha aquilo, e piora a situação. Ou ainda pelo silêncio, por se calar, por não falar, por não ajudar, por se esquivar dessa situação. Por um ou por outro, você está concordando com a discórdia, você está incentivando-a. Olha só o que Paulo diz, receba ele como se fosse a mim. Paulo está falando, eu tenho tudo a ver com isso. O nosso relacionamento tem tudo a ver com isso, você vê isso em toda a carta. Além disso, perceba o que Paulo fala no versículo 18 e 19, ele nos convida a investirmos no poder curador do perdão. Ele diz, e se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança na minha conta. Ele não está falando só de dinheiro aqui, ele está falando até sobre o balanço positivo que nós temos com as pessoas, os pontos positivos e negativos que nós temos com cada um. Paulo fala assim, olha, se ele tem pontos negativos com você, desconte da minha conta, do tanto de pontos positivos que eu tenho contigo. Aproveite o seu lugar estratégico, você que não está nesta briga, nessa discórdia, para utilizar dos pontos positivos. Invista tempo, invista do seu coração, invista da sua influência, invista no perdão. Mas ainda, acredite e se alegre com a reconciliação. Por interessante que seja, por N quesitos, muitas pessoas que estão perto, parecem que elas gostam mais de ver, como diria o provérbio popular, o circo pegar fogo, do que ver as coisas resolvidas. Acham que isso é algo monótono, acham que isso é algo ruim. Queridos, isso não é de Deus. Invista, mas também acredite e se alegre com a reconciliação. Sim, irmão, que eu receba de ti, olha a palavra de Paulo para Filemon, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Quando o nosso coração está conectado com Deus, nós sonhamos com a reconciliação daqueles que estão separados, brigados, encrencados, em discórdia. Nós sonhamos com isso. E sabe por quê? Porque uma vida com Deus nos fortalece contra a amargura, contra a briga, contra a discórdia, contra a falta de perdão. Perceba como todo o cenário de reconciliação proposto aqui é possível, porque essas três pessoas aqui têm forças dadas por Deus para este processo. Olha só, Filemon, versículos 5 e 7 do texto que lemos, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Onésimo, versículo 10, 11 e 16, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Quer no Senhor. Ele também tem um compromisso com Cristo. E Paulo, versículo 1 e 9, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho, agora até prisioneiro de Cristo. Querido, quando o relacionamento com Deus está fortalecido, isso fortalece-nos para sermos aqueles que pedem perdão, que liberamos perdão, que nos envolvemos como pontes no processo de reconciliação, para nós vermos isto acontecer, para nós vermos essa cena acontecer entre irmãos, entre amigos, entre irmãos em Cristo, entre familiares, entre maridos e mulheres, entre filhos e pais, entre filhas e mães, entre noras e sogras, entre genros e sogros, entre cunhados.
Queridos, tem situações que são críticas, difíceis, mas nós cremos no poder de reconciliação, doação do Espírito Santo. Por isso busque-o, leve isso muito a sério e perceba a grandeza disso. Até porque Deus tem tudo a ver com perdão. No versículo, como dissemos, aparece Jesus sendo mencionado 11 vezes em 25 versículos. Praticamente metade dos versículos mencionados tem a pessoa de Jesus sendo mencionada, porque Deus está no início, no meio e fim de todo o processo de reconciliação. Até porque faz parte do quem nós somos, da nossa salvação, do nosso ganho em Cristo Jesus. Nós perdoamos não porque somos heróis, ou porque nós somos fortes, ou porque nós somos grandes, mas nós perdoamos porque fomos perdoados por Cristo. Nós estamos apenas entregando aquilo que já recebemos, devolvendo aquilo que já nos veio como ganho. Jesus te perdoou de todos os seus pecados. Hoje nós tivemos um momento de contrição. E quando você estava ali compenetrado, pedindo perdão a Deus, perceba a incoerência que o próprio Jesus denuncia de se nós não damos o perdão para o outro, o que nós estamos fazendo? Como no Pai Nosso, Jesus fala: Pai, para que nós oremos, para que Deus nos perdoe como nós perdoamos, porque uma coisa tem a ver com a outra. O que nosso relacionamento com Deus tem a ver com o relacionamento com o próximo. O que recebemos de Deus em Cristo Jesus, devemos entregar aos outros. Além disso, nós temos forças, não por nós, porque nem eu e você temos forças sozinhos para perdoarmos. Não é natural do ser humano, não é algo que vem normal, não é algo que flui de nós, mas da ação do Espírito Santo em nossas vidas e através dela. E por fim, nós somos consolados e libertados por Deus quando pedimos ou liberamos perdão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sempre cita, quando ele fala sobre a dádiva do perdão, ele sempre cita essa frase. Ela fala: aquele que não perdoa é igual àquele que toma um copo de veneno esperando que o outro morra. A amargura, a falta de perdão é algo que corrói a nós mesmos. A nós mesmos. E Deus te convida para este processo. E Ele estará com você no começo, no meio e no fim, e Ele te dará forças. E quando você tiver liberado o perdão, perdoado, amado, pedido perdão, auxiliado como ponte, feito parte desse processo de Deus, você se sentirá muito mais feliz e realizado em Cristo Jesus, pela ação do Espírito. Para concluirmos então esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar você para um quadro muito parecido como nós tivemos na última semana. Perdão na família, um investimento que vale a pena. O investimento é o discipulado seu com Jesus. Quanto mais próximos de Cristo estamos, mais parecidos com Ele somos. Quanto mais próximos de Cristo estamos, mais temos a possibilidade de virar e falar: Deus, perdoa-lhes, como Jesus fez a nós. Por isso o investimento a ser feito principal é no nosso discipulado com Jesus, o nosso Senhor e Mestre. A pena é o nosso orgulho, o nosso brio às vezes. Nós temos que dar menos vazão para o nosso orgulho. Ele tem que governar muito menos ou nada. A Bíblia diz que Deus se afasta dos orgulhosos, mas Deus está próximo dos que são humildes. Deus anda ao lado dos que são humildes. Deus se aproxima e se revela àqueles que são humildes, mas aos orgulhosos não. Então quebre o seu orgulho, quebre o seu coração, quebre a sua palavra inquebrável, no sentido de que você falou que nunca perdoaria, de que nunca pediria perdão, de que isso é fraqueza. Isso é algo grande de Deus em você, da ação dele, mas é grande de Deus em você. Os fortes em Deus são aqueles que perdoam, aqueles que conseguem dizer não para o seu próprio orgulho, conseguem quebrá-lo e pedir perdão, conseguem quebrá-lo e liberar perdão, conseguem quebrá-lo e ser ponte no processo de reconciliação. Por fim, o resultado, perceba, é uma família, se na comunicação é uma família saudável, aqui é uma família curada, tratada, renovada, reconciliada uns com os outros. Querido irmão, querida irmã, a minha oração, a nossa oração nessa noite, é que Deus nos fortaleça
para que nós possamos exercer aquilo que Jesus já conquistou por nós, o perdão àqueles que nos ofendem. Convido você para essa oração. Vamos orar? Ó Deus, nós nos entregamos a Ti, e a nossa oração nesse instante, Pai, é que o Senhor ministre no nosso coração perdão, ministre no nosso coração o desejo de pedir perdão àqueles que falhamos, ministre em nosso coração a liberalidade para perdoarmos aqueles que nos pedem, e nos ministre também em nosso coração o desejo, a coragem, a intrepidez, o tato, o jeito usados pelo Senhor para servirmos de reais pontes àqueles que estão, Senhor Deus, em plena discórdia e irreconciliáveis. Que o Senhor nos auxilie a fazermos com que essa situação mude para a honra e glória do Senhor e para que vivamos famílias curadas na Tua presença diante da Tua graça. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Antes de ministrar a bênção, eu quero convidar você mais uma vez para fazer o seu vídeo com a sua família, cantando esta música. Vamos receber a bênção de Deus e depois adoremos a Deus com o coral da nossa igreja e com os queridos irmãos. Recebamos a bênção de Deus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com cada irmão e cada irmã aqui presente neste culto e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Pelo amor do